O tema dessa mensagem nesta noite, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, fala quando a família ela age por conta própria. E dentro desse contexto, o personagem aqui é Abraão. E a história de Abraão, ela começa em Gênesis capítulo 11, versículo de número 26, quando o seu nascimento, onde fala do seu nascimento, e termina em Gênesis capítulo 25, versículo de número 9, quando ele é sepultado na cidade de Macpelo pelos seus dois filhos, Isaque e Ismael. Abraão foi o personagem mais importante do livro de Gênesis. E nós vamos observar que ele também é um dos mais importantes de toda a Bíblia. Moisés dedicou 11 capítulos que ao acontecer antes de Abraão. E enquanto 13 capítulos se referem quase exclusivamente à vida do patriarca Abraão. Paulo o considerava como o pai da fé, como o pai de todos os que creem. Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 4, versículo de número 16. Queridos, o seu nome, Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 26, e Gênesis capítulo 17, versículo de número 5, vai nos dizer que o nome de Abraão significa elevado, o pai das alturas. Posteriormente, depois, ele faz uma aliança, feita uma aliança com Deus, e o seu nome agora passa a ser Abraão, aonde significa pai fecundo, ou pai de uma multidão. Este nome é dado por Deus ao patriarca e era um nome profético, pois no tempo certo haveria de ser o pai de uma grande multidão, aonde o capítulo de Gênesis, no capítulo 17, o versículo de número 5, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, por pai da multidão de nações te tenho posto. Verso de número 6, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis sairão de ti. O que às vezes acontece é que a promessa, aos nossos olhos, ela parece demorar. Meu marido vai ser salvo, existe uma promessa que os meus filhos vão sair da situação que está. Mas muitas vezes nós queremos buscar atalhos para que a bênção ela chegue mais rápido, porque Deus, a Bíblia diz que Deus não é injusto. O que Deus fala se cumprirá no tempo certo e na hora certa. O texto vai nos dizer, sua família, no capítulo 11, no versículo de número 10 em diante, Abraão era filho de Terá, o 10º na linhagem depois de Sem. Portanto, ele era um semita. As escrituras diz que enquanto os cananeus, filhos de Cã, receberam a maldição de Deus, os filhos de Sem tornaram-se ancestrais do povo de Deus. Encabeçaram a genealogia que introduziu Terá, o pai de Abraão. Gênesis capítulo 11, versículo de número 10, mencionado na genealogia de Jesus. Abraão havia casado com uma mulher chamada Sarai. A Bíblia diz que ela era estéril. Na ocasião em que Deus mudou o nome de Abraão, também mudou o nome de Sara, sua esposa, que ao invés de Sarai, agora seria chamada Sara, que significa princesa. Então Deus faz as coisas no tempo certo e na hora certa. O que nós precisamos é ter a paciência. O salmista disse e expressou dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há situações de diversas famílias, de casais que passam por um momento difícil e que muitas vezes
está com o coração angustiado, está com o coração muitas das vezes entristecido. Mas o Deus de Abraão é o Deus desta igreja. O Deus de Abraão é o Deus das famílias desta igreja. O Deus que no século passado, no princípio de todas as coisas, Ele estava presente lá. Ele também está presente na tua casa, no teu lar, no meio da tua parentela. E Ele tem ouvido as tuas orações. E a Bíblia diz, irmãos, que havia uma precipitação de Abraão e Sara. O motivo de precipitação, Abraão sofria muito com o fato de sua esposa não poder gerar filhos, principalmente dentro do contexto da época, atribuía a esterilidade diretamente a uma punição divina, e atrelava a prosperidade do homem e a quantidade de filhos que tinha. E a gente vai ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5, Jó, capítulo 1, versículo de número 1, verso de número 2, em diante. Um homem sem filhos ia ver a história se findar com a sua morte, pois seria uma pessoa sem posteridade. E ao receberem que os anos estavam passando, e eles não estavam vendo a promessa se cumprir, a velhice está chegando, começa a vir o quê? As dores, começam a vir as debilidades, as dificuldades, aquele vigor que a gente tem quando é jovem, já não tem mais, e a promessa não se cumpre. Mas o que eu estou querendo dizer a você nessa noite, há um Deus que promete. Ele não é filho do homem. Ele não é aquele que diz e não cumpre. Se há algo de Deus na tua vida nessa noite, aguarde o tempo de Deus, porque a